Olá, tudo bem? Nesse vídeo, nós vamos apresentar um pouco mais sobre o nosso modelo de abastecimento e a nossa plataforma logística, incluindo também o CD de Cabreúva, em São Paulo. Para isso, eu tenho aqui comigo o Alexandre Aires, o nosso diretor de Supply Chain, e vamos também utilizar alguns slides para contar mais sobre os diferenciais e também os benefícios capturados. A Lojas Renner tem como principais alavancas estratégicas capturar as oportunidades de crescimento à frente. Essa é a melhoria de produtividade das lojas, o aumento da penetração do digital através de uma jornada omnichannel, a expansão orgânica em locais em que a gente ainda não tem presença, e marcas e conceitos de lifestyle existentes e potenciais. E a Yukon é um exemplo. E para capturar essas oportunidades, a gente evoluiu o nosso modelo de negócio, com foco em acelerar o crescimento, melhorar a rentabilidade e potencializar as nossas vantagens competitivas. E o combinado desses três pilares, que passam ali pela execução de moda, o abastecimento omni e a jornada encantadora do cliente, é que nos permite um modelo mais preciso, ágil e flexível. E o objetivo dessa conversa aqui, então, é o pilar do meio, é o nosso modelo de abastecimento. Aires, tudo bem? Você pode comentar, por favor, como é que foi a definição do modelo de abastecimento omni e como que essa jornada evoluiu na companhia? Oi, Carla, tudo bem? Posso sim, vai ser um prazer. Ela já ocorre há alguns anos na companhia, né? E nós começamos isso fazendo um processo de benchmarking com players internacionais para identificar qual era o modelo vencedor entre as melhores empresas de varejo de moda no mundo, né? E uma das coisas que a gente identificou dentro desse modelo vencedor é que todas essas empresas, principalmente na Europa, mas internacionalmente, utilizavam o modelo de abastecimento a partir de 100% SKU. Tinham abandonado o abastecimento em pack, que traz muitas ineficiências, e como a gente vai falar, e adotado essa operação 100% SKU, que maximiza vendas, maximiza a margem, reduz ruptura em loja, né, e perda de venda, e também potencializa o giro de estoque. Então, nesse momento, a gente identificou que seria um movimento estratégico a fazer, mudar o modelo de abastecimento da companhia para 100% SKU. E também identificamos, né, anos atrás, uma crescente demanda para o aumento de participação do e-commerce, né, os clientes terem a liberdade de adotar um modelo de canais omni e que permitam o cliente escolher como eles querem ter a experiência de moda deles. Então, também foi uma segunda componente que a gente levou em consideração no nosso modelo de abastecimento, é tornar ele omnicanal de uma forma fluida para potencializar ambos os canais conforme o desenvolvimento do comportamento do consumidor, tá? Um outro ponto importante foi que, como eu disse, essa jornada começou alguns anos atrás, né? Então, dentro da pirâmide de produtos da companhia, no passado, muitos anos atrás, nós trabalhávamos 100% em pack e, ao longo dos anos, fomos fazendo essa migração para 100% SKU. Teve um momento intermediário onde a gente operou SKUs e packs, né? E hoje, a partir de 2023, a gente opera 100% SKU de uma forma super integrada e omnicanal, tá? Com ganhos para a companhia de forma bem significativa. Joia. E quais que são os principais benefícios do modelo por SKU, comparado com o por PEC? Legal, Carla, obrigado pela pergunta, porque às vezes para quem está distante do dia a dia, talvez fique mais difícil de entender por que essa mudança gera tanto valor, né? Eu vou dar primeiro, antes de entrar no nosso exemplo de varejo de moda, né, vou dar fazer uma analogia aqui que talvez fique simples para todo mundo. Trabalhar com PEC é muito limitante e traz muitas ineficiências. É como se você tivesse um carro que tem um tanque de combustível de 40 litros e você quer fazer uma viagem que precisa do máximo de autonomia desse carro e você está indo abastecer ele no posto, né? Só que o posto, ele só te abastece de 15 em 15 litros, né? Então, você tem uma escolha a fazer. Ou você vai colocar 30 litros e não vai chegar no seu destino, vai ficar com pouco combustível, pouca autonomia, ou você vai pôr 45 litros, né, que vai fazer transbordar
parte do combustível que você comprou, além do desperdício, ainda vai estragar seu carro, etc. Então, o PEC é muito parecido aqui no varejo de moda, com a complicação de que ele incorpora vários tamanhos e várias cores, né, às vezes de produtos. Então, a complexidade é ainda maior do que esse exemplo que eu fiz. Vamos pensar o seguinte, né? Se a gente pegar um grupo de lojas, né, e a partir da demanda que os clientes têm em cada uma dessas lojas, né, lembrando que a gente abastece o Brasil todo, mais Uruguai e Argentina, então imagina a diversidade de hábitos de consumo, né, que a gente tem entre essas regiões, consumidores que procuram mais tamanhos grandes em algumas regiões, em outras regiões mais tamanhos pequenos do que o normal, né, do que a média, e cores também diferentes. A complexidade é muito grande e o PEC te limita muito em fazer essa gestão. Então, imagina que a gente está fazendo o agrupamento das demandas dessas lojas e vamos pegar assim um exemplo bem pequeno de 2, 3, 4 lojas e a demanda que você tem para cada um dos tamanhos, por exemplo, é 5 peças para um tamanho PP, 13 para um tamanho pequeno, né, S small, 20 peças para o tamanho médio, 13 para o grande e 13 para o GG. Essa é mais ou menos a demanda que você tem consolidada das lojas, mas quando você vai comprar no modelo de PEC, os PECs têm um conjunto de tamanhos pré-determinados. O conceito que está por trás deles. Então, normalmente, o PEC poderia ter, por exemplo, um PEC formado por 10 peças, que é um tamanho PP, 2 Ps, 3 Ms, 2 Gs e 2 GGs, formando as 10 peças. Para atender aquela demanda que eu acabei de falar, e a gente vai ter esse exemplo num dos slides, eu teria que comprar menos peças de alguns tamanhos, porque eu só consigo, por exemplo, para atender as demandas dessas lojas e obedecer ao formato de PEC, eu preciso comprar 6 PECs. Né? Então, em vez de atender essa demanda de 64 peças, eu já estou atendendo menos demanda, vou comprar 60 peças, né? 6 PECs de 10 peças, ou se eu comprasse 7 PECs de 10 peças, eu teria 6 peças em excesso versus a demanda identificada. Além disso, você tem um problema muito grande entre tamanhos, né? Porque você comprando 6 PECs, perdendo já parte da demanda, né? Atendendo 60 peças ao invés de 64, você vai ter uma peça a mais de PP, porque você está comprando 6 PECs que tem uma peça de PP e a demanda são só 5. Você vai comprar 6 PECs que tem 2 peças de P, ou seja, 12 peças, e a demanda era de 13. Então, você também perdeu aqui uma venda em potencial. E você está comprando 6 PECs de 3 peças de tamanho M, quando a demanda é 20 peças. Isso porque, se você comprar mais peças, você vai ter um excesso, né? Assim por diante nos outros tamanhos. Então, o PEC é bastante limitante quando você, já de partida na compra, para atender realmente a demanda que você tem entre diferentes tamanhos. Ele é um limitante muito grande. Mas a maior limitação que ele tem é na parte de reabastecer as lojas baseado na venda. Né? A gente trabalha com moda, boa parte dessa informação de venda vai performar diferente em diferentes lojas, né, da companhia, em diferentes regiões do país. E você, ao abastecer com o PEC, é uma previsão de consumo de cada um daqueles tamanhos, quando você começa a ter vendas de tamanhos diferentes, né? Então, você mandou um PEC que tem lá um PP, 2 Ps, 3 Ms, 2 Gs e 2 GGs, você começa a ter consumos do consumidor em diferentes lojas, porque você padronizou o consumo de tamanhos em todas as lojas do Brasil com o PEC. E quando você tem uma loja em que tem uma procura maior, por exemplo, por PP, e ele entra em ruptura, porque você mandou um PEC ali com um PP só, e talvez os Ps também entrem em ruptura, vendendo as 2 peças que você enviou, se você não vendeu os outros tamanhos, por exemplo, o G e o GG, a única alternativa que você tem é mandar um outro PEC completo, para repor o estoque que já foi vendido e evitar uma perda de venda, mas gerando excesso de tamanhos que não venderam. Então, se você mandar um novo PEC para essa loja, claro, ela vai ter mais uma peça de PP para vender e 2 de Ps, mas, por outro lado, ela vai ter um excesso de peças de G e GG, por exemplo, que ainda não venderam ou venderam pouco ainda. Isso vai levar no futuro a ter markdown,
e como você deslocou essas peças G e GG para uma loja que não precisa, isso vai fazer falta para outras lojas que precisam desses tamanhos. Então, nesse sentido, o PEC é muito ineficiente. Quando você trabalha em SKU, primeiro passo, você pode comprar exatamente o que você identificou como demanda para todos os tamanhos. E depois, melhor ainda, você pode reagir com a venda de cada uma das lojas de forma muito assertiva, mandando o tamanho e a quantidade exata que aquela loja precisa para vender. Isso traz um potencial enorme de aumento de venda, aumento de margem, porque você deixa de fazer markdown, né? A venda se aumenta porque você deixa de ter ruptura e com isso você também aumenta o giro de estoque. E você consegue nos mostrar alguns exemplos na prática do que a gente já está capturando desses benefícios? Posso sim, Carla. Acho que é bem legal, porque a gente já vem nessa jornada de evolução desse modelo 100% SKU, né, ao longo dos anos, e já vai capturando ganhos que ainda estão, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, ainda estão numa jornada, nós não atingimos a maturidade máxima desse processo, mas a gente já vê ganhos bem expressivos que eles podem trazer para a companhia. Então, por exemplo, quando a gente compara lojas similares que estão já operando nesse novo modelo e outras que ainda não estão, que a gente está usando como controle até para avaliar o ganho desse novo modelo de abastecimento, a gente tem 2,7 pontos percentuais de disponibilidade de produto a mais nas lojas que já operam nesse modelo. O que quer dizer isso? São 2,7 pontos percentuais melhor ou de menos ruptura que a gente tem de produtos de tamanhos nas lojas, ou seja, o produto está disponível numa proporção maior para o consumidor do que ele estava antes, quando a gente operava no modelo anterior. Isso também acontece, por exemplo, em venda em peças, que talvez seja o indicador mais interessante, né? Nas lojas onde a gente já fez essa implementação e nas subclasses também, que a gente já está trabalhando o modelo de uma forma mais intensa, a gente tem 10% de aumento de venda em peças, versus as lojas de controle. E, por último, a gente tem aumentado o giro de estoque também de uma forma bastante interessante nessas lojas que estão fazendo parte dessa evolução do modelo de abastecimento versus aquelas que a gente está mantendo como controle apenas como referência do que a gente está evoluindo, tá? Outros ganhos, por exemplo, a gente falou um pouco sobre PEC SKU, mas, de novo, lembrando, a gente desenhou um modelo de abastecimento Omni, né? Então, esse modelo Omni, que a gente vai falar um pouquinho quando falar do CD, permite a gente operar estoques de uma forma muito integrada. Antigamente, o que a maioria das empresas faz, inclusive no mundo, é separar as operações de e-commerce, às vezes em locais físicos diferentes, às vezes até no mesmo CD, mas separando o estoque, porque é um estoque que às vezes é manipulado, preparado para ser enviado para o e-commerce. Inclusive, quem trabalha em pack tem que fazer a abertura dos packs para separar os tamanhos já no estoque do e-commerce. Isso faz com que você tenha uma oportunidade muito grande de ter estoques integrados. Hoje, quando um produto chega na companhia, ele está automaticamente disponível nos dois canais para venda, tanto para abastecer loja, quanto para abastecer o e-commerce. E a gente já está capturando ganhos bem expressivos nisso, quando a gente trouxe a operação de e-commerce para dentro da operação de lojas físicas, tendo uma operação omnicanal, 100%. Por exemplo, a participação de itens novos na venda do e-commerce aumentou 8 pontos percentuais do primeiro semestre do ano passado para o primeiro semestre deste ano. E com isso, né, esse é um dos principais fatores para fazer o e-commerce, a margem bruta do e-commerce subir 2 pontos percentuais também no mesmo período. Primeiro semestre do ano passado versus primeiro semestre deste ano. Então, esses são ganhos muito expressivos também desse modelo, não só mudar de PEC para SKU, mas passar a ser omnicanal, tá? E por último, acho que um último que vale a pena, no material a gente tem muito mais exemplos de benefícios capturados, mas acho que um que eu gostaria de citar é o quanto, né, eu falei muito de giro de estoque, de eficiência, né, de precisão no abastecimento, isso se traduz num indicador que é a redução do estoque antigo que a companhia tem em peças. Então, do primeiro semestre do ano passado para esse, nós reduzimos 1,2 pontos percentuais de estoque que a gente considera estoques mais antigos, ou seja, aqueles estoques que, por uma imprecisão anterior, do modelo anterior de PEC, ficavam
por mais tempo na companhia até serem vendidos, porque estavam localizados na loja errada. Então, a gente vem reduzindo gradativamente o estoque antigo da companhia, o que reforça aqueles pontos de maior precisão de estoque, maior eficiência, que o produto está no lugar certo, isso traz mais margens, menos markdown e mais giro de estoque. Muito bom. Bom, falamos bastante aqui sobre o nosso modelo de abastecimento, né, em que o CD São Paulo ele é o habilitador. Mas nós temos também diferenciais importantes relativos ao CD em si. Quais são eles? Legal. Vamos falar um pouquinho do CD São Paulo agora. Acho que a gente já tocou alguns deles. Acho que o primeiro objetivo que a gente teve ao construir o CD São Paulo é, dado que o modelo vencedor que a gente vê no mundo é o abastecimento por 100% SKU, esse é um modelo que é bastante complexo, porque você tem que operar e processar individualmente cada um dos produtos. Você ganha a habilidade de customizar exatamente o que cada loja precisa da companhia em cada ponto do país, mas, por outro lado, é bastante complexo você fazer uma operação 100% SKU, porque você tem, basicamente, quase que tocar em todos os itens para fazer uma separação customizada. Então, acho que o grande diferencial, o primeiro grande diferencial do CD São Paulo é fazer isso de uma forma muito eficiente. Fazer essa customização de grades, né, para vocês terem ideia, esse CD, nessa primeira fase de implementação, ele é capaz de fazer um processamento de mais de 1 milhão de peças por dia, customizadas da forma como a gente quiser. Então, tornar esse modelo de 100% SKU altamente eficiente, altamente preciso e produtivo através de uma operação automatizada. Nós trouxemos alguns equipamentos inovadores aqui para o Brasil que permitem fazer isso. E dado que você está fazendo um modelo 100% em SKU e processando todos os pedidos e customizando todas as grades, o que a gente fez foi fazer uma operação que é sinérgica com o e-commerce. Então, nós usamos o mesmo processo, os mesmos equipamentos, o mesmo processo de separação, os mesmos estoques integrados para fazer tanto a separação de lojas quanto do e-commerce. Então, se esses canais crescem de formas diferentes, a gente está preparado também para atendê-los de uma forma muito sinérgica nesse processo. Sem falar que, pela primeira vez, a gente tem todas as operações logísticas da companhia, todas as unidades de negócio no mesmo site, o que permite muitas sinergias, tanto de mão de obra como uso de tecnologia e principalmente em transportes, entre todas as unidades de negócio, as menores tirando proveito da escala, frequência e capilaridade que a gente tem na maior unidade de negócio, que é a BU Renner, né? A unidade de negócio Renner. É um CD também que tem certificação LEED Gold, né? Então a gente teve uma preocupação muito grande com sustentabilidade, que é um dos pilares da companhia, também na construção desse CD. Como eu já disse, ele é capaz de operar tanto online quanto offline de uma forma muito integrada, trazendo benefícios. Tem um ganho de produtividade por causa do uso de automação muito grande no e-commerce, né? Hoje, para dar uma visão para vocês, a gente é capaz de operar, fazer toda a operação de e-commerce, né, com quase que metade das pessoas no CD automatizado. Então, isso permite um ganho de eficiência e deixa de ser um grande ofensor o crescimento do e-commerce, do canal e-commerce no resultado financeiro da companhia, porque você aproxima muito a forma, os custos de operar os dois canais. Então, tem aqui um ganho de produtividade muito expressivo para o CD de e-commerce, e isso também permite que, como a gente tem todas as operações, tanto de unidades de negócio como de canais no único local, ir para uma jornada de muita eficiência no transporte, poder combinar canais e unidades de negócio que antes ficavam separados num único transporte, que passa a ser muito mais eficiente e que traz ganhos para todos os canais e para todas as unidades de negócio, tá? Isso é uma vantagem competitiva, principalmente para marcas, né, para as nossas unidades de negócio menores, que não teriam escala para ter algo nesse sentido, tanto de transporte quanto de tecnologia. É uma operação que é muito flexível, a gente usa um processo, uma tecnologia que permite que todos os produtos, basicamente todos os produtos da companhia, sejam operados pelo mesmo equipamento. Então, se diferentes categorias de produtos da companhia crescerem de formas mais aceleradas ou menos aceleradas, ou canais
o CD consegue lidar com essa nova realidade e se adaptar a esse novo cenário de uma forma muito eficiente, tá? E isso aumenta muito a nossa velocidade de atendimento, principalmente no e-commerce das nossas operações. Lembra das alavancas que falamos no início dessa conversa? Então, o CD e o modelo de abastecimento Omni por SKU, eles são essenciais para a captura dela, certo, Aires? Sim, Carla, acho que tanto o modelo de abastecimento quanto o CD como habilitador dele são essenciais para capturar essas oportunidades de crescimento para a companhia, né? Então, a gente tem desde ganhos de produtividade na operação de loja, do CD, da cadeia como um todo, vindo dessa nova operação em 100% SKU, mais precisa, mais eficiente. Também uma possibilidade de aumentar muito a penetração do digital através dessa operação Omni, tanto quanto suportar o crescimento da companhia em abertura de lojas no futuro que estão mais voltadas para tamanhos menores, né? Eu não falei muito sobre isso, mas até as lojas menores são as que mais tiram proveito desse abastecimento cirúrgico. Uma loja grande até conseguia lidar com menos problemas, né? Os problemas existiam, mas eram menores do abastecimento em pack. Lojas médias, pequenas e muito pequenas, né? PPs, sofrem ainda mais com essa questão de um abastecimento por pack. Então, um modelo preciso por SKU faz a gente gerar ganhos muito expressivos, principalmente nesse tamanho de lojas menores, que vão ser grande fonte de crescimento para a companhia no futuro. Além disso, as marcas menores, como eu já citei, elas vão tirar um grande proveito de ter acesso a uma tecnologia, um modelo de ponta, né, de estado da arte, que vai permitir ganhos bem expressivos para as outras unidades de negócio também. Para finalizar, eu acho que nessa jornada que a gente começou falando de transformação do modelo de abastecimento, né, nós evoluímos ao longo dos últimos anos, né, no final de 2023, migramos para 100% SKU, e ao longo desses últimos 24, né, e 25, estamos aprimorando o modelo e já capturando por volta de 1/3 do que a gente imagina que seja o ganho potencial máximo desse modelo. Então, nos próximos anos, a gente ainda tem bastante ganho para capturar aí para o negócio, e os sinais já são claros, a gente já está, né, no caminho dessa jornada de atingir o potencial máximo do novo modelo de abastecimento da companhia. Muito obrigada, Aires. Com isso, então, encerramos nossa conversa por aqui. Gostaria de comentar que esta apresentação, em sua versão completa e com exemplos adicionais, está disponível no nosso site de RI. Muito obrigada a todos.